Opa, fala moçada, tudo tranquilo, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para a nossa sexta e última aula sobre as estruturas de relevo, sobre a formação de relevo. E nessa aula de hoje nós vamos dar ênfase à estrutura geológica e também os tipos de relevo que nós temos aqui no Brasil. Então, nós vamos fazer uma breve reflexão sobre essa estrutura. E essa aula, como vocês já sabem, é apenas de explicação de slides, né? Eu já compartilhei esses slides lá no nosso grupo de estudo, vocês podem ficar à vontade para baixar, né? E vamos lá, pessoal, vamos entender um pouquinho sobre essa estrutura, né? Pessoal, o Brasil, como vocês podem ver aqui, ele fica no meio de uma grande placa tectônica, a placa sul-americana. Observe que ele está bem longe da placa de Nazca, da placa de Cocos, da placa do Caribe, da placa de Escócia, da placa africana, da placa da Antártica. O Brasil está no centro. Isso faz com que ele não tenha muitos abalos sísmicos, né? A não ser aqueles abalos sísmicos de acomodação de rocha, mas é bastante raro, não é tão comum assim. Você pega essa estrutura do Brasil longe das placas tectônicas e ao fato da nossa estrutura geomorfológica ser bastante antiga e ter já sofrido um processo de erosão muito intenso, o relevo brasileiro ele tem contornos suaves ou são bastante aplanados, ou seja, o relevo brasileiro, pessoal, ele é basicamente de planaltos e de planícies. Apenas 0,5% do relevo brasileiro ultrapassa os 1.200 metros de altitude. São poucos, né, as coberturas, né, os picos no Brasil que tem mais de 2.000 metros. Aqui eu estou destacando o pico da Neblina, com 2.994 metros, e o pico 31 de março, que fica no Planalto das Guianas ou no Escudo das Guianas. Nesse esquema aqui, pessoal, eu tenho os 11 picos mais altos do Brasil. E nesse mapa eu tenho a localização, né, do Monte Roraima, o Pico da Neblina, 31 de março, o Pico da Bandeira, Pico Cristal, a Pedra da Mina, né, o Pico das Agulhas Negras. Bom, pessoal, a estrutura geológica brasileira ela é basicamente de escudos cristalinos e de bacias sedimentares. Ou seja, pessoal, no Brasil não tem dobramentos modernos. É muito importante a gente ressaltar isso, haja vista que essa questão gera muitas dúvidas nas questões de vestibulares e de Enem. Nos escudos cristalinos, pessoal, que basicamente são 3, né, em todo o território brasileiro, né, o escudo das Guianas, o escudo sul-amazônico e a do São Francisco, né, são as 3 áreas de escudos cristalinos. São áreas extremamente importantes para o Brasil, porque estão associadas a riquezas minerais. A região de escudos cristalinos tem muito minério de ferro, né? A hematita, muito manganês, muita bauxita, né? As terras raras. Ou seja, o Brasil ele é bastante rico. Aliás, isso faz muito bem para o nosso PIB, né? Nós hoje somos bastante dependentes, quase tanto quanto da agropecuária, da exportação desses recursos minerais, né? E aqui nesse mapa a gente consegue observar a estrutura geológica brasileira por períodos, né, de quando foi formada. Vocês conseguem perceber que a estrutura brasileira é bastante antiga, né? Em boa parte é muito antiga. Vamos falar agora das bacias sedimentares, pessoal. As bacias sedimentares ocupam a maior parte do território brasileiro e são aquelas áreas mais rebaixadas quando levadas em comparação com os escudos cristalinos. Essas áreas recebem o depósito de sedimentos que vieram aí do intemperismo, do processo erosivo. As bacias sedimentares também são bem mais recentes, né? Elas datam aí desde o Paleozoico até o Cenozoico, ou seja, muito pouco tempo mesmo. Bom, no fim da era Mesozoica, algumas fraturas na superfície fez com que extravasasse lavas basálticas em nosso território. Essas lavas basálticas, né, ricas em basalto, em diabásio, ou seja, aquelas estruturas de rochas magmáticas com bastante características de minerais que são essenciais para a agricultura. Essas rochas foram submetidas a um intemperismo muito intenso e gerou solos avermelhados, como a terra roxa,
na região do oeste do Paraná, do norte do Paraná, no sul de Minas Gerais, né? E também os latossolos vermelhos espalhados pelo Brasil em regiões de cerrado. Nós temos filões de latossolos vermelhos, regiões que são muito aproveitadas pela agricultura, principalmente a agricultura de exportação. Pessoal, vamos falar agora das formas de relevo. Nessa parte da nossa aula, nós vamos falar das formas de relevo como um todo, mas eu vou exemplificar aquelas que mais aparecem aqui no Brasil, como, por exemplo, o Planalto. O Planalto é uma região que aparece muito no Brasil, é o que mais tem no Brasil. Para começar, o Planalto é uma região razoavelmente plana ou com contornos suaves. É uma região que teve um processo de erosão muito intenso, então é bastante antigo. A altitude do Planalto, das regiões de Planalto, principalmente as serras e chapadas, são bastante modestas, variam entre 200 e 2.000 metros. E normalmente, como eu já disse, são planos. Já as planícies, essas sim são planas, vai de 0 a 100 metros em geral, tá? Muito próxima do nível do mar. E a principal característica é a deposição de sedimentos. Pode ser de origem marinha, pode ser de origem lacustre ou de origem fluvial. Tem ainda, pessoal, as depressões. As depressões podem ser absolutas, que são aquelas que estão abaixo do nível do mar, como o Mar Morto, ou depressão caspiana, ou relativa, aquelas que estão acima do nível do mar. Aqui no Brasil, nós só temos depressão relativa, que são chamadas só de depressão. E se encontra naquelas regiões de Planalto, aquelas regiões onde o processo erosivo foi bastante intenso. Então é uma área rebaixada em relação ao seu entorno. As escarpas, pessoal, apesar de não ser uma macroestrutura de relevo, é muito importante que a gente entenda. Elas são muito encontradas próximas do litoral ou em regiões de Planalto. É aquela porção do relevo que é extremamente íngreme, podendo apresentar-se retilínea ou sinuosa, ou seja, aquela rocha nua. Tem geralmente grandes extensões. As montanhas são conhecidas como dobramentos modernos. São áreas de grande altitude e são sempre em regiões de encontro entre placas tectônicas. O conjunto de montanhas são chamados de cordilheiras e elas são muito jovens, entendam, de acordo com o tempo geológico. A Cordilheira do Himalaia tem cerca de 65 milhões de anos. A Cordilheira dos Andes, cerca de 13 milhões de anos aproximadamente, Esse esquema que eu coloquei aqui no quadro, pessoal, inclusive até usei ele em outros vídeos, tem aqui a explicação dentro de um desenho de todas as formas de relevo que nós acabamos de estudar. Esse esquema aqui mostra, olha só, a planície, plano próximo do nível do mar, a depressão relativa em áreas de Planalto, tá vendo? Uma área mais rebaixada, Planalto uma área mais alta, geralmente, tá vendo? Plano, as escarpas, aquelas bordas íngremes com a rocha aparecendo, tá vendo? As serras aqui atrás com topos ondulados, ok? Vamos falar do relevo submarino, pessoal, só para a gente entender um pouquinho. No fundo do mar também tem formas de relevo. É mais comum para a gente a plataforma continental, porque fica próximo da praia e é onde a gente utiliza economicamente. Mas tem também o talude, bem parecido com a nossa escarpa, os montes marinhos, as ilhas vulcânicas, as colinas abissais, a dorsal meso-oceânica, as fossas abissais, sendo que as mais famosas são as fossas das Marianas, que fica lá no Oceano Pacífico. Beleza, pessoal. Agora vamos direto para o relevo brasileiro. Gente, o Brasil ele é imenso, Ele tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então ele tem uma variedade muito grande de formas e estruturas de relevo, com destaque para os planaltos, para serras, chapadas, escarpas, regiões de planícies, e muitos geógrafos foram estudando essas várias formas de relevo, e adotando critérios para poder definir essas formas de relevo. O primeiro a adotar, esse camarada aí do slide, o professor Haroldo de Azevedo, durante a década de 1940. E ele definiu os relevos do Brasil de acordo com as cotas altimétricas.
né, apenas em planaltos e planícies, ou seja, planícies até 200 metros e planaltos acima de 200 metros, entre 200 e 2.000 metros de altitude. O professor Aziz Absaber, outra grande autoridade da geografia física, evoluiu o processo de estudo do professor Haroldo de Azevedo, intensificou seus estudos e foi além dos critérios de altitude. Ele levou em consideração também o contexto morfoclimático, ou seja, além da altitude, né, a estrutura do relevo e a influência que o clima tinha sobre o relevo. Bem como, pessoal, como que o clima foi desgastando, ou seja, o processo de erosão e também de sedimentação. E ele usou isso para diferenciar os planaltos e as planícies. Pessoal, esse aqui é o professor Jurandir Ross. E essa daqui é a unidade que nós utilizamos hoje, né, as unidades morfoestruturais de relevos no Brasil. Ele se utilizou do projeto Radam durante a ditadura militar, na década de 1970, que depois passou a ser chamado de Radam Brasil, né? E no começo de 1990 ele divulgou esse mapa e ele se apoiou em estruturas geológicas, geomorfológicas do solo, hidrográficas, dos biomas, né, a vegetação, e ele criou toda uma infraestrutura de relevo que divide em planaltos, planícies, depressões, serras, chapadas, ou seja, pessoal, algo assim bem mais próximo do que é a realidade. O professor Jurandir também se aproveitou de imagens via satélites, de fotos tiradas por aviões, né, naquela tecnologia da aerofotogrametria, para poder monitorar todo o relevo brasileiro. Isso por mais de 20 anos de estudos. Bom, pessoal, chegamos ao final, né? Então aqui a gente encerra a sexta parte da nossa aula. Espero que vocês tenham curtido, né, tenham entendido. Nós vamos ter ainda mais uma parte dessa aula em que eu vou analisar aí, de 4 a 5 exercícios que está no nosso material, tá? Pô, eu sei que você deve estar pensando assim, pô, mas eu já tenho aulas parecidas com essas, né, no meu canal. É verdade, pessoal, eu tenho. Só que é o seguinte, trocou o nosso material. E esse material novo está seguindo uma outra linha, né? Apesar do conteúdo ser o mesmo, a linha é um pouco diferente. Então eu estou regravando esses vídeos seguindo a nova tendência do nosso material, tá bom? É isso aí então, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.